Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando Daniel, capítulo 12, o anúncio do Messias em todos os profetas, conforme Jesus Cristo nos avisou, nos ensinou, e estamos então buscando esta revelação, este conhecimento de Cristo, do Messias, da sua verdade, palavra de vida eterna em todos os profetas. Daniel 12, versículo de número 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então, muitos homens, mulheres, a humanidade, desde Gênesis, do conhecimento do bem e do mal, comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vem buscando este conhecimento da vida, o conhecimento da eternidade, e vem buscando este conhecimento do bem e do mal, da luz com Deus, o conhecimento de Deus, o reino de Deus, reinar com Deus, estar em paz com Deus, é o lado do bem, da luz, e o conhecimento do mal se multiplicando, pessoas buscando a cura de todas as enfermidades, com o objetivo de implantarem um reino material, um reino na terra, que este reino não vai mais depender de Deus. Então, um reino ateu que exclui Deus de uma nova sociedade que vem sendo buscada sua formação, o seu domínio, que quer dominar sem Deus, quer tomar a terra das mãos de Deus. Mas já sabe que com essa impossibilidade do homem, essa vergonha que o homem passou dele mesmo não ter poder espiritual, não ter condição de dominar sem Deus, ele acaba se deixando levar para ser escravo do diabo, escravo do mal. Então, os principados, as potestades do mal nas regiões celestiais vão querendo dominar o conhecimento do mundo, da matéria, buscando a imortalidade não da alma, mas do corpo, da carne, da matéria, para reinar sem Deus, para que o mal domine e haja uma grande batalha entre a terra e o céu, entre o homem carnal, dirigido pelo diabo, na verdade escravo do diabo, do mal, contra o reino de Deus, contra Deus. Então nós vamos vendo isso, sempre se referindo a Cristo, ao seu sofrimento, ele entrar na sua glória e ele reinar, ele assumir este domínio sobre todos esses principados, potestades, o seu reino, um reino eterno dominando terra e céus. Então esse conhecimento se multiplicando significa pessoas buscando o reino de Deus, conhecimento de Cristo, da palavra, da verdade, dessa comunhão com Deus, da presença de Deus, do batismo com o Espírito Santo, de ter Deus habitando com ele, você sendo casa, templo, morada de Deus, morada do Espírito de Deus, como objetivo final, como objetivo maior, que é estarmos em plena comunhão com Deus, vivermos com Deus e no reino de Deus. Então esse conhecimento se multiplicando para o bem, para o mal. Nós vamos ver daqui a pouco esse versículo aqui em Daniel. Versículo 5. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. São dois anjos. Daniel já começou a ver Miguel, o grande príncipe, príncipe dentre os anjos, líder da nação dos anjos, da cidade dos anjos, que governa, que administra o trabalho dos anjos, o ministério dos anjos, fazendo essa ligação entre o homem e os céus. São espíritos, podem se manifestar simplesmente como espíritos ou como anjos que vêm e falam e visitam e socorrem e atuam nessa área espiritual, com esse poder espiritual. São espíritos e vêm cuidar, trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação, como está claramente escrito
na carta aos Hebreus que os anjos são espíritos ministradores. É claro que no mau ensinamento marcado pela diferença, para ser diferente, evangélico, protestante, apenas querendo ser melhor, suplantar e destruir os outros, ele não admite, não assume exatamente a palavra de Deus com a sua humildade a respeito do trabalho dos espíritos entre nós, que são os anjos que sobem, os anjos que descem, os anjos que estão conosco, os anjos que estão ao nosso redor, são espíritos que nos guardam, cuidam de nós. Então Daniel viu dois espíritos, dois anjos, e um estava de um lado do rio, à beira do rio, e outro do outro lado, à beira do rio. Rio já faz uma oposição àqueles animais, aqueles demônios, aqueles espíritos malignos, espíritos imundos, que estavam no meio do mar, das ondas do mar, vieram do mar, onde fala de agitação, de guerra, de destruição, de ação do mal, da maldade, da poluição, da contaminação, do que é imundo. Rio já fala de água, de vida, de água que se bebe, de calma do rio, da paz do rio, e o rio que traz vida, porque ele traz uma água doce, uma água que sacia a sede. Então aqui já há paz, aqui já há calma. São espíritos de Deus. Então, os espíritos de Deus são 7 espíritos de Deus que estão por toda a terra. São 7 anjos, como os anjos das 7 igrejas, como a ação dos anjos sobre a terra. Anjos poderosos, Miguel, Gabriel, anjos e arcanjos, ali nas suas designações, nos seus trabalhos, na sua liderança como príncipes entre os anjos, mas que tem uma semelhança com o homem. Tem a figura humana, são um pouco maior do que os homens, e tem toda uma semelhança. Eu tenho aqui relatado arrebatamento, e a cidade dos anjos, e a vida dos anjos como homens que habitam ali, porém sem o frio, sem o calor, sem a chuva, e administram o tempo, administram de outra forma. E aqui eles estão fazendo esse elo, essa ligação da cidade dos anjos com a terra. Por isso estão à beira do rio, estão à beira da vida, do que sacia, água da vida, sacia a sede, satisfaz, traz força, revigora. Então os anjos estão cuidando de nós, também nos alimentando espiritualmente, nos dando de beber da água da vida, da água que sacia a sede do espírito, da alma, que nos dá alegria, nos traz paz. Versículo 6. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? Então os anjos estão ali conversando, exatamente como eu tenho descrito aqui, a visão que eu tive de que os anjos tinham uma tela onde cada momento, que nós aqui poderíamos dizer os mais simples, os mais comuns, mais corriqueiros, eles estão acompanhando. Mas tudo que é importante para você, tudo que você sente, toda a emoção, eles recebem, eles percebem, eles acompanham, eles estão sabendo, eles estão vendo, estão trabalhando para curar, para cuidar, para guardar, para proteger, para ensinar, para levar, proteger, guardar nas suas mãos, para orientar, para restaurar o ânimo, a vida. Então eles estão aqui nessa participação. Eles estão conversando. Ele disse ao homem vestido de linho. Então um anjo vai falar com o anjo superior. O anjo superior deve saber mais do que o anjo inferior no seu nível. Quando será o fim destas maravilhas que estão incomodando a vida na terra? Estão trazendo a guerra. Os animais são ferozes, estão matando, estão devorando muita carne, conforme nós estamos acompanhando aqui no estudo do livro de Daniel. E os anjos já estão intervindo. Queremos que acabe,
queremos que chegue a plenitude da paz, do reino de Deus. Queremos que os homens e as mulheres, as crianças que nós cuidamos, realmente alcancem a sua paz, a sua segurança. Os anjos estão trabalhando por essa pacificação do mundo. Quando será o fim destas maravilhas, dessa liberação de demônios, de espíritos do abismo, agindo na terra com tanta destruição, tanta morte, tanta confusão? Versículo 7. E eu vi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então, o anjo vestido de linho, que é um linho que transmite pureza, santidade, proximidade de Deus, conhecimento de Deus, conhecimento da justiça. Então, esse anjo com conhecimento maior, ele está respondendo com uma linguagem celestial, com gestos celestiais, atitudes celestiais, mostrando essa relação entre a terra e o céu, entre a terra e Deus, porque ele levanta a mão ao céu, a sua mão direita, e levanta a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente. Então, esse trabalho, esse complemento, tem a ver com a ação de Deus, com a permissão de Deus, com a direção de Deus. E ele está trabalhando. Ele está nesse meio, como os anjos ali na escada de Jacó, subindo e descendo entre o céu e a terra, ministrando, trazendo mensagem, levando a oração, intercedendo, interferindo no caos, corrigindo, cuidando, amenizando, colocando limites da ação maligna. Então Miguel está ali pelejando também contra o diabo, contra os seus anjos, contra o príncipe da Pérsia, para que aquela situação esteja sempre dentro de um controle, porque os anjos estão como espíritos ministradores que trabalham em favor dos escolhidos, daqueles que hão de herdar a salvação. Veja que esse termo herdar está aqui também em Daniel. Há uma menção de Hebreus, herdar a salvação, aqui no final de Daniel, nós vamos ler daqui a pouco. Então, ele diz tempo, tempos e metade do tempo. É o tempo. E o outro anjo já sabe exatamente que tempo é esse. Jeremias também já sabe quantos anos são. Os profetas já têm a revelação de Deus. Nós já sabemos o que é, como é, de que forma vai se operando essa mudança, essa limpeza da terra necessária. Então, aguarde, tenha paciência e espere, porque precisa ser purificado. O mal que se multiplicou precisa ser removido, precisa ser transformado. Isso vai acontecer. Tempo, tempos e metade do tempo. Seria para um tempo, tempos e metade do tempo. Os anjos se comunicam com essa relação de tempo, com essa mensagem, e os profetas também têm esse discernimento da situação. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Então veja que a participação do povo santo, junto com o Cristo, junto com o Messias, tem essa proximidade. O Messias é o líder do povo santo, é o rei, é o irmão mais velho, é o autor da salvação. Então toda a mensagem do Messias está aqui, junto com espalhar o poder do povo santo. É o sofrimento do Messias, liderando o povo santo. É a morte, é a ressurreição, é ele entrar na sua glória. É espalhar alcançando os gentios. É espalhar, levando agora a salvação não só aos judeus. A bênção de Abraão não é mais só para o povo de Israel. Agora, pela graça, é uma porta que se abre para que os gentios possam se unir aos judeus nas promessas, co-herdeiros junto com o Messias. É o Messias que traz esse evangelho da paz entre judeus e gentios para que todos sejam incluídos na salvação. Então, espalhar o poder do povo santo é que o evangelho seja pregado a toda criatura. Essa é a revelação de Deus. Todas essas coisas serão cumpridas. Então virá o fim. Este evangelho será pregado e então virá o fim.
Veja bem o Novo Testamento abordando exatamente o que o profeta Daniel falou. Porém, sem essa liberdade, essa presença do Espírito Santo, não se compreende. Cria-se denominação, cria-se doutrina de homens, pensa-se uma coisa, mas não se chega a essa realidade de espalhar o poder do povo santo, porque todo mundo precisa ouvir, todo mundo terá que ouvir o testemunho, e então virá o fim. Todos ouvirão falar de Cristo, todos ouvirão falar do sofrimento do Messias, todos ouvirão dizer que o Messias, que Jesus, o Filho de Deus, os ama, os amou até a morte, morte de cruz, e oferece a salvação para o mundo todo. Então essas coisas serão cumpridas. Veja que a mão de Deus dirigindo o sofrimento do Messias, a sua morte, a sua ressurreição, a sua glorificação no céu e o derramamento do Espírito Santo. Então todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Agora nós já temos aqui a palavra, nós já temos esse selo retirado, já entendemos do que se trata do Evangelho do Messias. Então, até o tempo do fim, o fim começa ali nesse momento do Messias, da sua morte, do seu sofrimento, entrou na sua glória. Quando ele derrama o Espírito Santo, já começa o tempo do fim. Agora nós já entendemos, já não está mais selada. Essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Nós agora já sabemos que a mensagem do Evangelho pregada a todas as nações, todos os gentios convidados a entrar junto com Israel, Evangelho da paz com Deus e da paz com as promessas de Deus, salvação, alcançando os gentios, alcançando a todos pelo batismo com o Espírito Santo, pelo conhecimento. Veja bem que é isso que está escrito aqui a partir do versículo 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então vem essa mensagem do Evangelho, que vem falando do reino de Deus, da glória de Deus, de tudo pertencer a Deus, dele ser digno de toda adoração, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, e também digno da nossa vida, do nosso louvor, de estarmos com ele, como filhos, adorando a Deus em espírito e em verdade, louvando a Deus, nos alegrando no Senhor, celebrando a Deus, fazendo festa, fazendo banquete, celebrando na presença de Deus, vivendo uma vida plena, uma vida com abundância, com Deus, sempre no reino de Deus, com a presença de Cristo, com a participação de Cristo à mesa, bebendo vinho, comendo pão, se alegrando, adorando, bendizendo, servindo, amando. Isso é vida, vida plena, vida com abundância. Tem que passar este período dessas maravilhas, dessas atrocidades, dessas guerras, passar o mal, acabar e vir a paz, a vida plena, a salvação, que é essa vida com Deus, é andar com Deus, é ter a presença de Deus, é fazer festa. A festa começa aqui e continua no céu, não termina jamais. Mas os ímpios procederão impiamente. O ímpio quer roubar as coisas. É o mal, nenhum dos ímpios entenderá. O ímpio quer o poder sem Deus. O ímpio quer oprimir o seu próximo. O ímpio quer contender, quer tomar do outro, quer ser melhor que o outro. Ele não quer ver o outro feliz. Ele não ama, ele não quer compartilhar o bem. Então ele não entende. Nenhum dos ímpios entenderá o caminho da paz, o caminho do amor, o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho de Deus, o amor de Deus, o amor de Cristo que dá a vida por nós, que quer nos ver felizes, quer nos ver com Deus. Felicidade é ter a Cristo, felicidade é ter a presença de Deus, felicidade é ser batizado com o Espírito Santo, felicidade é vivermos juntos em comunhão com Ele. Se andarmos na luz como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então é essa vida plena na luz, temos comunhão com Ele e com os irmãos. Essa felicidade. Quanto mais pessoas para Deus, são milhares de milhares, milhões de milhões.
felizes, alegres, compartilhando. O melhor é quanto mais pessoas vivendo com Deus, se alegrando com Deus na mesa, quanto maior for a mesa, maior é a festa. Então essa é a vontade de Deus. Mas os sábios entenderão isso, entenderão essa vida. Vida da salvação, vida plena. Vida com a presença de Deus na mesa, na festa. E saberão que não são doutrinas de homens, não são pesos, não são medidas, não são cobranças, não são uma vida atormentada com medo da morte, medo da condenação, não é nada disso. É uma vida em paz com Deus, uma vida plena, cheia de liberdade na presença de Deus, para cantar, para louvar, para adorar, para bendizer, para conversar com Deus, para estar na presença de Deus eternamente. Os sábios entendem isso. Os sábios sabem o que é viver com Deus, como é, e o quanto Deus nos quer ver felizes, quer nos ver vivendo uma vida com abundância, de alegria, de paz, de liberdade para a glória de Deus. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera, e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás, e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Então veja que o anjo responde ainda, está numa resposta que Daniel perguntou: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Então é para Daniel esperar o tempo do fim, e o anjo responde que haverá um tempo em que será posta a abominação desoladora, o sacrifício contínuo for tirado, e se é necessário, fala do sofrimento de Cristo, fala de ser espalhado o povo por todas as terras, perseguido, fala de um tempo de tribulação como jamais houve sobre a terra, nós lemos aqui em Daniel, e Jesus vai repetir isso nos evangelhos, o Apocalipse vai repetir isso, e também as epístolas paulinas, universais, vão também repetir essa situação necessária para que muitos sejam provados, muitas nações. O povo de Deus será provado nesse período. Está dito aqui que nós passaremos por este período de provação, mas aquele que perseverar, bem-aventurado que espera, e chega até 1335 dias. Então, que já crê nessa palavra que está anunciada. Espera um tempo e metade do tempo na linguagem dos anjos. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. E aqui o anjo já dá um tempo para o homem, para Daniel. 1335 dias. Então, de tribulação, de provação, que você deve perseverar. E então, vai até o fim, você vai descansar e vai se levantar na tua herança. Como nós falamos, que os anjos são espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. A herança, essa herança de Cristo. Herança da obra de Cristo, herança da morte, do sangue de Cristo, da salvação que recebemos em Cristo Jesus, nosso Senhor, o Messias. Que Deus te abençoe hoje e eternamente. Amém.